Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus, buscando direção espiritual, com a certeza que Jesus está conosco, o Espírito Santo tem nos guiado e Deus tem olhado por nós de uma maneira muito especial para que nós possamos guiar as nossas vidas pautados na sua palavra, na direção que ele nos dá todos os dias. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para que juntos nós possamos evangelizar, para que juntos nós possamos levar a mensagem de Cristo Jesus a muitas pessoas que precisam de uma palavra, de uma orientação, de mais conhecimento dentro daquilo que já conhece. Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua família de um modo muito especial e dentro deste período de Páscoa, que Jesus ressuscite os seus sonhos, os seus planos e que a cada dia você tenha o privilégio de viver ao lado de Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco mais especificamente acerca da pessoa de Jesus, do sacrifício de Jesus, acerca de tudo aquilo que ele fez por nós. Parece que o mundo está esquecido, né? Está deixando de lado de trazer à memória aquilo que realmente significa a Páscoa. A Páscoa, que significa a passagem de uma libertação, de uma escravidão para a liberdade em Deus por Cristo Jesus. A Páscoa, que representa a nossa ressurreição, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e pelo poder de Deus em Cristo Jesus, que se fez pecado por nós, nós temos a garantia da ressurreição e vida eterna, assim como Jesus ressuscitou todos aqueles que entregarem as suas vidas a Ele e o seguirem, adorando a Deus em espírito e em verdade, também participarão da ressurreição para a vida eterna. Então, nós observamos, né, que a importância do que Jesus fez e não pode ser banalizado, não pode ser deixado de lado, mas infelizmente o mundo que nós estamos vivendo estão cada vez mais esquecendo do sacrifício de Jesus, daquilo que realmente importa dentro da Páscoa. A Páscoa não é apenas um feriado prolongado, não é apenas um momento de diversão, de alegria. A Páscoa é para trazer o memorial daquilo que Deus representa para nós em Jesus Cristo, o Deus que nos ressuscita todos os dias para que nós vivamos em novidade de vida. Então, o período, né, de busca do Senhor, esse período de Semana Santa, ele é um período que não pode ser deixado de lado ou passar como uma semana qualquer. Nós temos memoriais para nos trazer, para nos remeter à presença de Deus, o sacrifício de Cristo e a direção do Espírito Santo que habita em nós. Então, não podemos simplesmente passar pela Semana Santa sem trazer uma reflexão de fato do que isto significa. De Jesus Cristo entrar em sua vida, de você ser pautado pela palavra de Deus, de você ser transformado pelo poder do Espírito Santo, de você ser filho de Deus e guiado pelo Espírito de Deus a cada dia, crescendo em conhecimento para que possa viver a plenitude do melhor que Deus tem reservado para você, para a sua família e para todos aqueles que acompanham a sua vida. Então, voltemos o nosso pensamento para o sacrifício de Cristo, para o que ele fez e para o que ele continua fazendo
em nossas vidas todos os dias, porque a cada dia Deus continua cuidando de nós. Jesus Cristo tem cumprido a sua promessa, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e pelo Espírito Santo que habita em nós, nós vamos adquirindo sabedoria, discernimento, conhecendo a vontade de Deus e desprezando o mal e escolhendo o bem que Deus tem reservado para nós todos os dias. É assim que nós vivemos. O profeta que mais escreveu diretamente acerca da pessoa de Jesus, do seu sacrifício e o que significou a crucificação de Jesus, o que significou de fato esta entrega à morte, na qual ele venceu e ressuscitou ao terceiro dia. Por que que este ato teve que acontecer? O que significou tudo isto? Então, Isaías, capítulo 53, eu vou ler aqui na versão da Bíblia, a mensagem, é o texto que na nossa versão comum fala que ele foi ferido pelos nossos pecados, foi ferido pelas nossas dores, ele se fez pecado por nós. Ele é um pouco extenso, esse texto, ele tem 12 versículos, mas eu quero ler ele na íntegra, porque é uma linguagem muito bonita que a Bíblia, a mensagem, faz a respeito desse texto. Então, o texto de Isaías, capítulo 53, na Bíblia, a mensagem, ele diz assim: quem creu no que pregamos, no que ouvimos e vimos? Quem poderia ter imaginado o que o poder libertador do Senhor seria assim? O servo cresceu diante de Deus, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Não havia nada de atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam. Nós olhamos para ele com desprezo, pensamos que era escória, mas o fato é que ele levou as nossas dores, nossas deformidades, tudo que há de errado em nós. Pensamos que ele era culpado de tudo isso, que Deus o estava castigando por sua culpa, mas foram os nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram e esmagaram. Os nossos pecados. Ele recebeu o castigo e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, somos curados. Somos como ovelhas que se desviaram e se perderam. Cada um de nós fez o que quis. Cada um escolheu um caminho próprio. E sobre ele, o Senhor descarregou todos os nossos pecados, tudo o que fizemos de errado. Ele foi afligido e torturado, mas não disse uma única palavra. Como a ovelha que é levada ao matadouro, ou o cordeiro para ser tosqueado, ele aceitou tudo em silêncio. A justiça falhou e ele foi levado. Alguém de fato sabia o que estava acontecendo? Morreu sem pensar no próprio bem-estar, golpeado e sangrando pelos pecados do meu povo. Eles o sepultaram com os maus e o jogaram num túmulo com os ricos, embora nunca tivesse feito mal a ninguém ou dito uma palavra que não fosse verdadeira. Mas era o que o Senhor tinha em mente desde o início, esmagá-lo com o sofrimento. O plano era que ele se entregasse como oferta pelo pecado, para que assim visse o fruto disso. Vida, vida e mais vida. E por causa deste plano, o Senhor se realizará. Daquela terrível angústia da alma,
ele verá que valeu a pena e ficará feliz por tudo o que fez. Por meio do que experimentou, esse justo, meu servo, produzirá muitos justos, visto que ele mesmo carregou o peso dos pecados deles. Por isso, eu recompensarei generosamente com o melhor de tudo, a mais alta honra, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre si, sobre os seus ombros, os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Observe como esse texto ele é rico. Eu li pausadamente, eu li de maneira mais lenta, para que todos possam prestar bem atenção neste texto. Aquilo que nós estamos pregando hoje, aquilo que nós estamos falando hoje, a mensagem que nós estamos tentando transmitir nos dias de hoje é a mesma mensagem de Isaías, mas nós temos o mesmo problema de Isaías em seu tempo. Ele já começa o texto no versículo 1 falando: quem creu no que pregamos, no que ouvimos, quem é que está acreditando ainda em Jesus? De fato, quem é que crê no seu poder, na sua ação, na sua companhia? Eu posso falar para você as experiências pessoais que eu tenho com Cristo, a maneira que ele conduz a minha vida, as vitórias que ele proporcionou que eu alcançasse até aqui e muitos planos realizados segundo seu poder. Mas, apesar de eu poder falar tudo isso, você tem que ter uma experiência pessoal com Cristo. Você precisa deixar ele entrar na sua vida, assim como ele entrou em Jerusalém, assim como ele entrou espiritualmente na minha mente, no meu coração, na minha vida, ele também tem que entrar na sua vida para que você possa experimentar o que ele tem de melhor para você. Você tem que conhecê-lo, conhecer a sua palavra, conhecer os seus mandamentos, os seus propósitos, a direção do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo seja soberano sobre a sua vida, assim como Jesus permitiu que o Espírito Santo também fosse soberano sobre ele na sua humanidade. Ele mesmo declara o texto de Isaías 61, falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Nós temos que lembrar sempre que Jesus é o Deus encarnado, mas como a própria Bíblia diz, ele se esvaziou de Deus, assumiu a forma humana e se submeteu à autoridade do Espírito Santo para nos mostrar o que uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de fazer. E é isso que nós temos buscado. Nós temos buscado viver segundo a palavra de Deus e desta maneira nós ressuscitamos para Cristo, ressuscitamos para a vida eterna todos os dias, de fé em fé, aprendendo mais, crescendo mais no conhecimento e sendo guiado pelo Espírito Santo. A questão é, quem crê naquilo que nós estamos falando? Eu posso falar a minha experiência, mas você deve ter a sua experiência pessoal e deve buscar a Deus com integridade, com fidelidade. Quando ele coloca aqui uma planta atrofiada num campo ressecado, uma muda mirrada, uma planta atrofiada num campo ressecado. Ele está falando que por mais improvável que as situações sejam, por mais desfavoráveis que elas pareçam, Deus pode agir poderosamente, reverter todas as coisas. Não há impossíveis para Deus, mas você precisa crer, você precisa confiar, você precisa receber o dom da fé, você precisa se pautar pela palavra de Deus como única regra de fé e prática para a sua vida. Você precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e aplicar na sua vida, viver com base nesta palavra. É assim que nós
conduzimos a nossa expressão de fé, e é assim que nós vencemos as adversidades do mundo. Como diz o apóstolo João na sua primeira carta, de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Falando a respeito de Jesus no momento da crucificação, com tudo que ele sofreu, à medida que ele ia passando na rua, o texto de Isaías falando aqui enquanto profecia, é claro que no tempo de Isaías, Jesus ainda não tinha nascido, mas como profecia de Deus apresentada a Isaías, falando a respeito do Messias, que hoje nós sabemos que é Jesus Cristo, ele fala aqui que no momento da crucificação não havia nada atraente nele, nada que nos levasse a olhá-lo com atenção. Ele foi desprezado e ignorado, um homem que sofreu, que conheceu a dor por experiência própria. Ele conheceu a dor por experiência própria, ele sabe o que você está passando, o que você está sofrendo, ele sabe a dor que te incomoda, ele tem certeza de que ele pode restaurar todas as coisas. É só você permitir que ele te instrua, que ele guie o seu caminho, que ele entre na sua mente, no seu coração, que ele te transforme, te regenere segundo os propósitos iniciais de Deus, segundo o poder que opera em nós. À medida que Jesus ia passando, nesse momento da crucificação, aqui o texto fala que bastava olhar para ele e as pessoas se afastavam, de tamanho horror de tudo que ele sofreu. Olhava para ele e as pessoas se afastavam. E as que olhavam, olha o que o texto diz, olhavam para ele com desprezo, porque pensavam que ele era escória, mas o fato é que ele estava levando sobre si as nossas dores, a nossa maior doença, que é o pecado. O pecado que nos conduz à morte, o pecado que faz separação entre nós e Deus, o pecado que nós, infelizmente, sofremos a ação dele todos os dias na nossa vida. Jesus estava assumindo a culpa de todos os nossos pecados, apesar de que o próprio texto fala que nós sempre fazemos o que nós queremos. Nós entramos num ciclo de pecado por vontade própria, pelo nosso livre-arbítrio. E à medida que esse ciclo vai se construindo, a perspectiva da ética, da moral, dos princípios, valores e respeito que Deus espera e exige de nós, eles vão se perdendo ao longo do tempo. E isso não pode acontecer. É por isso que nós temos que trazer à memória o sacrifício de Cristo, tudo que ele fez por nós e retribuir com gratidão, retribuir com uma gratidão generosa, porque Cristo entregou a vida dele por nós e para que nós tenhamos vida eterna, para que nós possamos ressuscitar, para que nós sejamos guardados em Deus por Cristo Jesus, nós precisamos morrer por ele. Morrer para os nossos pecados, para os nossos desejos carnais, morrer para aquilo que Deus não aprova na nossa postura de vida e viver o que Deus tem planejado para nós. É isso que o texto aplica aqui. Aqui, no término do texto, no último capítulo, no último versículo, ele vai colocar: porque ele, e nós sabemos que esse ele hoje é Jesus, porque ele encarou a morte e não recuou, porque ele se ajuntou à companhia dos marginalizados. Ele tomou sobre os seus ombros os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Olha o que o texto fala aqui. Ele tomou sobre si os pecados de muitos. Por que os pecados de muitos e não de todos? Porque nem todos querem sair do pecado. Mas todos aqueles que querem sair, Deus assume os pecados dele e fala: não, pode deixar que eu vou pagar o preço. Sou eu que perdoo. Mas nós temos que confessar, temos que nos arrepender e temos que nos converter, deixar de praticar aquele pecado, para que Deus dispense a graça e pelo sacrifício de Cristo nós sejamos
salvos, nós sejamos perdoados pelo poder e pelo sangue de Cristo. Ele tomou sobre si os pecados de muitos e assumiu a causa de todos os culpados. Paulo, em Romanos 3:23, fala que não há um justo sequer. Todos nós pecamos e por isso carecemos da glória de Deus. Todo ser humano tem pecado, mas quando nós oferecemos o nosso melhor, quando nós lutamos contra o pecado, quando nós encaramos de frente tudo que está nos separando de Deus, quando nós confessamos, nos arrependemos, confiamos em Deus, quando nós nos convertemos e não cometemos mais aqueles pecados, Deus nos perdoa, Deus nos purifica, Deus nos santifica, Deus nos transforma a cada dia para vivermos segundo os seus propósitos. Páscoa é a passagem da morte para a vida, deixando o pecado e vivendo o propósito de Deus. Páscoa é a expressão maior do amor de Deus, onde Cristo se entregou por você, derramando seu sangue na cruz, para que você tivesse a oportunidade de restauração, de ressurreição e de vida eterna. Páscoa é uma vida diante de Deus todos os dias. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando, que todos eles recebam da tua graça, do teu poder, do teu perdão, e que nesta Páscoa não esqueçamos do propósito dela, que é mostrar a garantia da ressurreição pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia, em nome de Jesus.